Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, terça-feira, 7 de março, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de Copa do Brasil, né? E vamos falar também da Taça Guanabara, sua última rodada. Vasco terá Capasso na quinta-feira, ingressos esgotados. Temos novas contratações também. Vasco reforçando a sua base, onde o Carlos Brasil faz um trabalho sensacional com toda a sua equipe. E também quero falar sobre quem? Nenê, o jogador mais velho do elenco do Vasco, que tem hoje 43 jogadores. E aí, vai renovar o contrato? Vai continuar em São Januário como ele quer? Vai trabalhar na comissão técnica, na diretoria? Então, tudo isso nós vamos trazer para você. Mas antes, peço para se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Esse vermelhinho aí embaixo, Wellington Campos FC. Peço também para habilitar o sininho na palavra todas para receber as notificações quando que a gente subir um vídeo. Você vai saber e aí dar o apoio. E o principal, sabe o que é? O joinha. Isso aí fortalece muito o nosso trabalho para que o YouTube entenda que você gosta daquilo que você está assistindo e possa passar para outras pessoas, espalhar as visualizações também. Então, tudo isso a gente vai trazer depois da vinheta. Roda a vinheta! Legal, vamos então falar de Copa do Brasil, vamos falar de Vasco, de Taça Guanabara, de reforços e também da situação do Nenê. Mas agora eu quero falar da equipe da doutora Camila Paz, fazendo um trabalho sensacional. Ela é cirurgiã dentista e faz um trabalho de harmonização orofacial. Fica sensacional e o seu sorriso, né, fica muito bonito. Você vai sorrir com tranquilidade, vai sorrir, né, sem ter medo de querer esconder os dentes. Fale com a equipe da doutora Camila Paz. Veja aí nas redes sociais também a doutora Camila e o telefone do consultório em Goiânia 62 999552392 está aí na tela para você falar com a equipe da doutora Camila Paz. Muito obrigado, doutora Camila. Muito obrigado à sua equipe. Vamos então falar de Vasco da Gama. Deixa eu começar falando sobre as contratações, né? Porque o Vasco anunciou aí mais gente para a base. Hoje o Vasco anunciou que o meio atacante Fábio Júnior, né? Não tem o R com o cantor Fábio Júnior, não, é Fábio Júnior. Vem para o Sub-17, foi contratado até 2026, estava no Serra Macaense. Tem o lateral direito Vitor Emanuel, não é Vitor Emanuel, é Vitor Manuel. E não é Victor, é Vitor Manuel. Ele tem 18 anos, vem para o Sub-20, estava no Fluminense e já está treinando. E tem também o goleiro Guilherme Zanata, Sub-15, ele assinou até fevereiro de 2026, estava na Chapecoense. Dando uma olhada no pessoal que faz material do Vasco da Gama, gostei dessa informação do estagiário do Vasco no seu Twitter, colocando que o elenco tem 43 jogadores, sendo 25 atletas da base. O mais novo hoje é o Paulinho, lateral direito, e o mais velho é o Nenê, que tem 41 anos. Nenê, que conversou com a imprensa depois da vitória em cima do Flamengo e falou do desejo de renovar o contrato. Ele ainda não conversou com a diretoria, mas revelou que quer renovar o contrato e depois, quando parar com a bola, quando aposentar, pendurar as chuteiras, quer continuar no Vasco da Gama. Vamos ver esse trecho aí da entrevista coletiva do Nenê. Uma coisa que eu mais amo fazer, né, pô, realmente o nosso grupo é uma família, eu tento ajudar o máximo possível a molecada e todos que chegam também, acho que isso a gente demonstra que o nosso grupo é unido também nessa maneira, isso é uma coisa que é muito importante e eu ainda acredito que estou ainda ajudando, né, bastante, claro que agora eu já não estou mais começando os jogos, mas realmente eu acho que ainda dá para jogar mais um pouquinho, vamos ver, isso não vai depender só de mim, do Vasco também, ainda não conversamos ainda sobre isso, mas
eu penso sim nessa possibilidade de estender até dezembro e de qualquer maneira, para mim o Vasco vai ser, eu vou ficar aqui muito tempo, acredito, né, assim, não como jogador, mas realmente tendo outras coisas para fazer também, porque realmente é o clube que eu amo muito. Sabe que eu nunca te vi tão tranquilo no banco, eu acho que isso mostra muito, assim, como a fase está mudando para você. A gente tem que trabalhar nessa mentalidade, mas a gente tenta ajudar de outra maneira e com certeza, eu sabia que essa hora ia chegar, né? É difícil você ficar nervoso porque às vezes você não dá para você estar ali dentro do campo ajudar, mas realmente já estou bem mais tranquilo e a gente entendendo. O Barbieri é um cara sensacional também, a gente está sempre conversando e nem por isso ele fala que eu tenho menos importância, né? Por não estar começando, então realmente é uma coisa que a gente já está, né? Trabalhando a cabeça, e isso é bom também, já dá para ir realmente pensando na hora que acabar e já virar a ficha e começar na outra função também. Qual seria essa outra função? Porque ali da beira do gramado a gente vê você articulando muito, você levanta, você fala com o Barbieri, você dá instrução para os jogadores, você hoje estava dando instrução para o Piton em um dos primeiros momentos ali do jogo, ser talvez um treinador, um auxiliar ou não, um gestor tal qual o Léo Matos é agora. E por último, se chegar à aposentadoria, o melhor jeito seria com o título carioca? Com certeza um título vai ser importante, né? Mas ainda penso outras coisas ainda. Eu ainda não sei se vai ser na comissão ou na direção, mas a gente ainda... Eu acho que tem as duas opções, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir ficar longe do campo. Vou querer ficar lá no campo ajudando também, treinando, né? Aquela chapada, treinando, ajudando na chapada. Já o PEC já está bem, o Figueiredo, ajudando a molecada, então... Vamos fazer a escolinha do N10. Interessante, né? O Nenê quer ficar bem próximo do campo e a gente percebe que ele é muito ativo no banco de reservas, chega na área técnica, dá instruções e a meninada gosta muito dele. A meninada dá atenção àquilo que é falado. Inclusive, foi perguntado ao Maurício Barbieri sobre a situação do Nenê, se ele quer a permanência desse craque, que vai fazer 42 anos no meio do ano e o contrato termina no final de abril. O Maurício Barbieri, questionado sobre esse tema, respondeu assim: a gente não conversou sobre isso, ele tem o contrato aí terminando em mais algum tempo. Eu acho que no momento oportuno a gente, claro, vai sentar, vai conversar, vai entender dele também o que ele pensa, como ele se vê, como ele se enxerga. São momentos diferentes de carreira, né? Mas o Nenê é um cara que no dia a dia sempre tem ajudado bastante, uma alegria incrível. Eu não sei se foi ele que adotou os meninos ou os meninos que adotaram ele, porque ele sempre anda com eles e vice-versa. Então, é alguém que tem ajudado bastante. Eu acho que no momento oportuno a gente vai sentar, vai conversar, claro, respeitando a história do Nenê, tudo que ele já fez pela equipe, entendendo a maneira como ele pode contribuir, vai tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. O Barbieri também falou sobre ficar no banco de reservas. O Nenê comentou isso na zona mista, né? Dizendo que é já um caminho natural, ficando para o segundo tempo. Muitos comentaristas gostam deste Nenê que entra no segundo tempo com inteligência, quase que fez um lindo gol no domingo contra o Flamengo. E o Maurício Barbieri perguntado como que ele convenceu o Nenê a ficar no banco de reservas, o técnico vascaíno disse que não foi assim não. Conta pra gente, Maurício. Eu vou ser o mais sincero possível, eu acho que quem conseguiu foi ele, porque eu não acho que fiz nada demais, a gente sempre conversa, é claro que ele quer jogar sempre, ele é muito competitivo, se tiver par ou ímpar ou competição de bambolê, peteca, ele quer ganhar, da personalidade dele, então ele sempre quer estar jogando. Mas eu acho que foi ele que encontrou essa maneira, eu acho que ele tem encontrado, como eu estava tentando responder anteriormente, diferentes formas de contribuir, diferentes formas de tornar a equipe vencedora, que no final das contas é o que interessa, né? Claro que o Nenê tem os objetivos pessoais, como o Barros tem, o Andrei, todos eles têm, mas todos eles têm que estar a serviço do coletivo, da equipe, do time, e eu acho que o Nenê tem encontrado uma maneira bastante positiva e saudável de ajudar, mesmo não iniciando os jogos, mesmo entrando. Em alguns momentos ele pode começar a entrar, fazer a diferença como ele já fez. Volto a dizer, eu acho que eu não fiz nada, acho que quem tem feito mais é ele mesmo.
Aí o Maurício Barbieri falando sobre Nenê. Eu conversei com o Paulo Brax a respeito do Nenê. Ele me disse que a diretoria ainda não parou para analisar esta situação. Está mais focada nesse momento na classificação do time para a próxima fase da Taça Guanabara, seguir na Copa do Brasil, e o contrato do Nenê vai até o final de abril. Mas desejos dos dois lados, a tendência é que ele permaneça no clube até dezembro. Lógico que o Nenê tem um contrato bastante interessante em termos financeiros, mas hoje ele é muito útil. Queria que você comentasse. Nenê tem que continuar no Vasco até dezembro como jogador? O que você acha? Nenê pode ser útil na comissão técnica, também na diretoria vascaína? Ele que se diz apaixonado pelo Vasco da Gama. Quero ouvir a sua opinião sobre o craque Nenê. Capasso estreou muito bem. Manuel Capasso vai jogar contra o Bangu na próxima quinta-feira. O Miranda, né, tem esse problema aí de tornozelo, e o Capasso estreou e agradou bastante. Todos os ingressos estão vendidos, ingressos esgotados para Vasco e Bangu em São Januário na próxima quinta-feira às 19h30, e o time precisando da vitória para confirmar a classificação para a próxima fase, as semifinais e depois as finais do Campeonato Carioca. A gente lembra que o Vasco, da renda de R$ 5.752,50 de domingo, ficou com R$ 1.344.600,68. Esse dinheiro aí foi o que o Vasco ficou de domingo. O Barbieri tem elogiado bastante o Abel Braga, disse que o Abel tem ajudado demais nesta questão da montagem do time, da meninada, e isso tem sido muito importante. Sobre Copa do Brasil, está começando hoje a segunda fase, tem o jogo entre Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Amanhã tem mais 3 jogos, Camboriú e Bahia, Remo e São Luís do Rio Grande do Sul, Tombense e Retrô. Esse jogo em Muriaé. Na quinta-feira tem Náutico e Vila Nova, tem o Botafogo em Ribeirão Preto pegando o São Raimundo de Roraima, que tirou o Cuiabá, e tem o Santos com Iguatu do Ceará. A partir desta fase, quem empata vai para os pênaltis para saber quem se classifica. A cota na terceira fase, R$2.100.000. O Vasco vai enfrentar a equipe do ABC, que tirou o Butum lá do Maranhão, e o jogo será na quinta-feira da semana que vem em São Januário, às 21h30. A terceira fase, nos dias 12 e 26 de abril, aí entram aqueles times da Libertadores da América: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense, Galo, Fortaleza. Entra o Cruzeiro, campeão da Série B. Entra o São Paulo pelo ranking da CBF, o Sport, campeão da Copa do Nordeste, e também o Paysandu, campeão da Copa Verde. São os times que vão chegar aí para a terceira fase. A CBF vai fazer o sorteio dos jogos, mas primeiro precisa o Vasco vencer o ABC para garantir a sua participação na terceira fase. Está ganhando mais R$1.700.000 e passando para a terceira fase, R$2.100.000. Tá certo? Quero agradecer a sua participação aqui conosco, pedir para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, e habilitar o sininho na palavra todas e dar o joinha. Isso aí fortalece sobremaneira o nosso trabalho. Peço também que espalhe nos grupos de WhatsApp, coloque nas suas redes sociais o link desta nossa matéria, desse nosso vídeo aqui do YouTube, para fortalecer, para espalhar e ganharmos mais inscritos também. Muito obrigado à equipe da doutora Camila Paz, que faz um ótimo trabalho para deixar seu sorriso muito mais bonito em harmonização orofacial. O telefone do consultório está aí na tela, 62-999-55-2392, lá em Goiânia. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.
do Rio de Janeiro, Wellington Campos.